Aconteceu, pessoal. Kanye West está morto. Acabou. Ele foi em TV vestido assim e defendeu, literalmente defendeu, os ideais daquele cara da Alemanha de 1940. Sabe o que é engraçado? O que ele falou é tão absurdo que eu vou ter que usar termos aqui neste vídeo para não falar exatamente o que ele falou, senão o meu próprio canal pode ser derrubado de tão absurdo que o Kanye West falou. Então eu irei estar chamando o alemãozinho bigodudo de Hitler e eu vou estar chamando o pensamento dele de aísmo, porque senão o meu próprio canal pode ser derrubado. É impressionante. Neste vídeo, galera, eu quero conversar alguns pontos. O Kanye, ele foi para esse show do Alex Jones, que é já um famosíssimo defensor. Ele não é nem defensor do aísmo, na verdade ele diz que é contra o aísmo, contra Hitler, mas o Alex Jones ele é defensor da extrema-direita fascista lá dos Estados Unidos. Ele é o equivalente dos defensores mais extremistas aqui de Bolsonaro no Brasil. E a galera religiosa, muito ferrenha, religiosa. Só que o Kanye, ele foi para esse show com vários desses outros pensadores, com várias aspas, outras dessas pessoas, e falou de um nível tão absurdo que o próprio cara, o próprio Alex Jones e os outros começaram a tentar calar o Kanye de tamanho absurdo que ele estava falando. Então, ele falou coisas como eu amo Hitler, Hitler não fez coisas erradas, eu amo os aístas, porque Jesus mandou que a gente tem que amar todo mundo, e eu tenho que amar todo mundo. Como eu posso odiar um Hitler da vida quando ele criou o microfone e as autoestradas, quando existem bancos judeus tentando caçar o meu dinheiro e congelando os meus imóveis. Então, literalmente foi isso que ele falou. Eu não posso nem botar os clipes dessa droga, porque eu tenho medo disso vai derrubar meu canal. Então está mutado toda essa questão. Vamos falar, porque isso aqui é um canal também de crítica. Estou voltando às minhas raízes de crítica de discurso. Vamos analisar um pouco do que foi discutido. Primeiro, vamos ao ponto central, que faz com que ele levante uma defesa de Hitler e do aísmo, que ele diz que Jesus nos mandou amar a todos. É muito interessante essa pontuação dele, porque é um amor direcionado apenas aos interesses. Ele ataca extremamente os judeus, diz que os judeus são os vilões do mundo, diz que os bancos judeus estão querendo roubar o dinheiro dele, estão congelando as coisas dele, diz que ele conversou com judeus no alto escalão da sociedade, que eles são os grandes vilões, e ao mesmo tempo ele defende os ideais aístas, os ideais. Ele não defende a mortandade, ele não chegou ainda abertamente a dizer isso, mas ele diz que nós devemos amar a todos, pois é isso que é a ética moral cristã. Qual é o problema desse tipo de discurso? E aí nós começamos a adentrar na grande questão, porque o Kanye, ele está literalmente levantando as razões que eu levantei em outro vídeo sobre as problemáticas da liberdade de expressão extrema. Porque ele literalmente, tudo começa quando você diz que você pode amar essas pessoas, que elas não fizeram coisas tão ruins, que aí você começa a normalizar que esse tipo de pensamento não seja confrontado. Quando você tem grandes plataformas defendendo e promulgando essas ideias, você dá legitimidade a essas ideias. Além disso, você confere a uma audiência que antes tinha que se manter oculta, escondida, que é a audiência supremacista, que ela existe e tem muito poder e tem muito interesse. Você dá uma plataforma para essa audiência e você endossa esses pensamentos. É por isso que existe essa discussão da liberdade de expressão e os limites da liberdade de expressão. Tem coisas que não podem ser promulgadas em grandes plataformas porque as pessoas sofrem de uma ignorância extrema.
E Kanye, ele está caindo e demonstrando profundamente que ele é essencialmente uma vítima de tudo isso. Então, é muito curioso quando a gente observa todas essas questões a todos, mas só esses interesses. Tem uma falta de informação muito grande quando ele comenta como quando Hitler ele desenvolveu os microfones, as autoestradas, e que por isso ele não pode odiar um cara que fez isso. Repare que você pode respeitar uma pessoa em determinadas características, você pode respeitar Hitler como um grande orador. Eu mesmo falo, Hitler ele foi um grande orador, Hitler foi um artista, ele pintou. Isso quer dizer que eu tenho que respeitá-lo enquanto suas ideias? Não, nós não devemos. É muito importante que nós devemos começar dizendo ele foi uma pessoa horrível, mas que tinha certas características, etc. E o grande ponto, o Kanye, ele chega a falar isso, ele fala, não, eu amo Hitler porque Jesus mandou que a gente amasse, todo ser humano tem algo de positivo para oferecer. Sim, uma coisa que é importante perceber, nenhuma pessoa, eu imagino, se vê como vilão da história. Nem os grandes vilões da história se veem como aqueles que estão fazendo algo errado, eles estão fazendo algo certo, mas não é esse o ponto que nós devemos implementar. Não é este o ponto que importa. Não é o ponto de vista do cara que cometeu a atrocidade. É do ponto de vista daqueles que sofreram a atrocidade por ele cometida. É isso que as pessoas têm que perceber. Você não pode comentar como, não, ele fez isso de bom, ele fez isso de bom e tal, e tudo que ele fez de bom é majoritariamente invalidado. Obviamente as coisas que ele tenha produzido, apesar dele não ter feito autoestrada e microfones, ele foi o primeiro a fazer autoestrada. Autoestrada não é uma grande ideia, galera, é só uma estrada grande que liga uma parte a outra de um estado, de um país. Isso não é uma grande invenção, é só fazer uma estrada grande. Eu posso dizer que os romanos foram os primeiros a pensar autoestrada. E mesmo assim eu acho que os chineses fizeram as primeiras autoestradas de fato, mas enfim, isso é uma discussão completamente ridícula. Mas dizer que eu tenho que adorar o cara por conta dos microfones também faz zero sentido. Faz zero sentido. Ele não foi o primeiro a inventar. Primeiro que não foi ele que inventou. E segundo, ele não foi o primeiro a inventar formas de captação de áudio. É tão absurdo a situação comentada por Kanye que demonstra essa falta completa de informação, de conhecimento, de interesse em saber das coisas. E aí, nós temos um dos pontos mais curiosos do Kanye, que é ser a favor da liberdade de expressão. E todo mundo em volta dele é a favor da liberdade de expressão. Porque quem é os maiores defensores da liberdade de expressão são as pessoas que têm os discursos mais destrutivos atualmente. Vocês já pararam para pensar como é curioso que as pessoas que mais defendem a liberdade de expressão são exatamente as pessoas que têm um discurso que existe para atacar outras? Discursos extremamente retrógrados, ou pior do que retrógrados, discursos anti-humanos. Vocês não acham, literalmente, vocês não acham estranho que quem mais defende a liberdade de expressão e quem mais reclama de ser atacado, silenciado atualmente nas grandes mídias são as pessoas que essencialmente estão defendendo ideais que lembram o fascismo, que lembram o aísmo, que lembram Hitler. Vocês não acham isso bastante curioso? Reparem que não só estamos lidando com esse tipo de questão, não é só esse tipo de questão que está sendo lidado. Os ideais defendidos, porque você pode dizer que, não, existem, mas as pessoas de minorias, LGBT, não sei o que, estão dizendo que estão sendo silenciados. Reparem na diferença de silenciamento que está sendo promulgado. Tem silenciamento de discurso, mas as pessoas estão sendo literalmente atacadas, mortas. É um silenciamento de força física estatal. Enquanto que as pessoas que estão sendo silenciadas assim, na maioria das vezes, são por pressão popular. Isso aí é uma discussão muito chata e especialmente que eu tenho que fazer para um vídeo novamente sobre liberdade de expressão, que as pessoas não compreendem o que eu estou tentando deixar claro aqui. A questão relacionada ao Kanye em específico é que ele é extremamente contra a pornografia. Independente de seu posicionamento com relação à indústria pornô e etc. Que ela tem seus problemas seríssimos. Mas Kanye, ele é veementemente contra
todo tipo de expressão erótica, etc, etc. Isso é ser contra a liberdade de expressão. Existe a pornografia não consensual, existe a consensual. Existem correntes que tentam fazer um pornô mais humanizado, entre outras coisas. Existe toda a parte também da indústria erótica, de fotografia, de desenho, de tanta coisa que você ser veementemente contra a pornografia como um todo e atacar as pessoas que fazem isso, não sei o que, você está sendo contra a liberdade de expressão. Eu tenho colegas artistas que vivem de desenhos pornôs. E nós temos que perceber que, em última instância, isso também é uma expressão artística extremamente atacada, extremamente vilificada, porque ela é antirreligiosa, anti os padrões cristãos modernos. O que é muito importante perceber é que Jesus não falava sobre isso, né? Até porque não era... Pelo contrário, ele defendeu Maria Madalena, apesar de dizer que ela não deveria mais continuar a fazer aquilo, apesar de que o evento de Maria Madalena foi feito pós toda a situação de Jesus, disse que foi fabricado, que nunca aconteceu. Então nós temos coisas mais sérias, mas não vou entrar aqui em revisão histórica da Bíblia, até porque a Bíblia é um grande conjunto de contos que muitos podem não ter acontecido. Uma super invenção de um Jesus super poderoso que provavelmente não existiu, mesmo sendo ele enviado ou não por Deus, filho ou não de Deus, isso não é a questão. Não vamos aqui discutir sobre teologia e revisionismo histórico da cristandade. O ponto é que você não pode se dizer a favor da liberdade de expressão extrema e ser contra tudo relacionado a erotismo e sexualidade. É um absurdo. Mas por que ele faz isso? Porque Kanye é atualmente um radicalista religioso. E ele é uma demonstração clara dos perigos do radicalismo religioso. Novamente, eu fiz um vídeo falando sobre radicalismo religioso de base islâmica cristã, que atualmente no mundo é uma das maiores fontes de extremismos e problemas no mundo, esse extremismo dessa corrente religiosa. E aí as pessoas falam, não, você está sendo exagerado, Gaia, você está falando isso, você está falando aquilo, é só uma minoria, é só em torno de 5% que é extremista desse grupo. Sim, eu sei. Eu abro a boca e falo de maneira bastante consciente. Grande parte dos muçulmanos que são tão atacados no mundo inteiro não são terroristas. Não são. Eles são pessoas normais. Eles são tão de boas quanto a maioria da galera que você encontra aí na rua, que conversa. Inclusive, os estudos mostram que há uma situação muito maior de muçulmanos que são mais de boas do que os cristãos. Então, é muito importante perceber que no grande rol do extremismo, os muçulmanos estão muito mais de boas do que nós, cristãos. Mais ainda, os maiores crimes atuais da contemporaneidade foram feitos por cristãos. Em especial, os extremistas dos Estados Unidos. Lembrando que Trump é cristão. Lembrando que Barack Obama era cristão. Lembrando que quase todos os presidentes dos Estados Unidos eram cristãos. Lembrando que todo mundo é esse tipo de pessoa. E os crimes que eles cometeram, as guerras, muitas das vezes nomeadas em nome de Deus e de Jesus. Vocês estão percebendo o extremismo que nós estamos caminhando? Então, quando eu falo isso, o radicalismo religioso de base cristã está sendo um dos grandes problemas do mundo moderno. Não é o radicalismo muçulmano que também gera, o radicalismo islâmico também gera problemas. Mas os maiores crimes, as maiores guerras, os maiores problemas foram ocasionados por radicalismo ou defendido por radicalistas cristãos. Eu não sou tolo e idiota de dizer que a culpa é cristã, óbvio que não. A culpa é do sistema neofeudalista que nós estamos vivendo, que é uma decorrência finalizadora do sistema de capital que nós estamos vivendo, que gerou uma classe de novos senhores feudais que ordenam o mundo, não por nascimento, mas por base, às vezes até por nascimento, mas vamos discutir em outras coisas, mas por bases de manipulação de mercado. Não existe mais livre mercado, galera. Não existe.
E uma coisa assim, você tem que perceber que nós estamos vivendo numa situação terrível, onde não existe livre mercado, não existe mais uma competição sadia, existe uma manipulação completa do mercado, com aqueles que estão no topo, comprando os políticos, fazendo as leis e mandando, basicamente direcionando as guerras, direcionando os processos produtivos. Nós estamos vivendo uma monarquia. Não uma monarquia, mas estamos vivendo um feudalismo moderno, com grandes empresas e grandes bilionários sendo os senhores feudais que dominam o nosso universo mercadológico. Isso é a nossa realidade. E tudo está ligado. Esse radicalismo de mercado, esse radicalismo ideológico, não é nem mais capitalismo, é um neofeudalismo, esse radicalismo religioso. E o Kanye West é uma das várias vítimas dessa situação. Ele é uma vítima. Ele foi completamente manipulado e fizeram uma lavagem total cerebral no cara. O cara literalmente está dizendo, como Jesus falou para amar todo mundo, eu estou defendendo abertamente os aístas. Abertamente ele está defendendo essa galera. Ele defende que a comprovadamente instituição racista dos Estados Unidos, que já é comprovado mediante documentos, mediante a grande mídia, que há uma tendenciosidade em atacar mais as pessoas da população negra, em atacar toda essa população, em receberem menos salários, terem menos oportunidades, é comprovado dentro da sociedade estadunidense e também no mundo, e também no Brasil, mas é comprovado, ele está defendendo essa mesma instituição. Ele foi extremamente radicalizado religiosamente. E isso fez com que ele defendesse. Nós temos que fazer uma pergunta muito séria enquanto cristãos. Nós temos que perguntar por que grande parte dos maiores ditadores, dos piores regimes econômicos e governamentais atuais da humanidade costumam estar atrelados à base cristã. Enquanto cristãos, nós temos que repensar a situação. Nós temos que repensar toda essa questão. Por que uma religião que teve uma base extremamente revolucionária, que teve uma base que, inclusive, foi uma das razões da desestruturação do Império Romano, que conseguiu ajudar aos pobres, aos oprimidos na época do Império Romano, que serviu de base, que levou à desestabilização dos impérios mais poderosos do mundo. O que está acontecendo para ser abraçada por fascistas, por pessoas que são de extremo pensamento anti-humano? O que está acontecendo? Como o cristianismo está dando raiz para esse tipo de pensamento? Enquanto cristãos, nós temos que repensar a situação. É muito importante repensar isso. E aí nós vamos ao último ponto de Kanye West, que as pessoas agora vão esquecer, as pessoas agora não vão lembrar. Kanye West sempre deu pista de que ele não era uma pessoa completamente sensata. O cara era extremamente, e ainda é, extremamente narcisista. Eu chuto dizer que o cara é patologicamente narcisista. Ele é doente, ele tem problemas sérios, onde ele não conseguia aceitar não ser a pessoa no centro das atenções. Faça um levantamento do histórico de Kanye West e você vai ver, subiu a cabeça dele o fato de que ele era competente, famoso e vendeu os discos. As pessoas chamam ele de gênio, as pessoas o chamam de gênio do pop. E vou ser bem sincero, ele não é. Pelo menos na minha opinião. Pra mim, nós temos o Enigma Rap, o nosso rap brasileiro. Ele é melhor enquanto música do que Kanye West. As músicas são mais bem trabalhadas, o nível musical. Kanye West fez muito rapzinho descartável, extremamente consumerista, extremamente mal trabalhado. As pessoas querem comparar o Kanye West com o Michael Jackson, pelo amor de Deus. Um dos maiores autores de música da história da humanidade. Mestre, e não só no ponto de música, composição, dança, marketing. O cara foi um gênio, o Michael Jackson. Querer comparar com os Beatles, com Michael Jackson, com toda essa galera. Kanye West subiu a fama na cabeça dele, e ele literalmente dizia que era maior do que Jesus, que era não sei o que, e blá blá blá. Bateu uma culpa, ele foi cooptado
por um pensamento de extremista religioso cristão, e agora ele reverteu a casaca e virou uma criatura completamente incompreensível. Reparem que, apesar disso, isso não apaga o fato dele ser patologicamente narcisista. As coisas têm que girar em torno dele, tudo gira em torno dele. Ele acha que ele está sendo atacado, ele acha que está sendo perseguido, ele acha que está sendo oprimido. Ele tem que falar aquilo que ele acha que é verdade, porque ele é o único que está detentor da verdade, porque ele é Kanye West. Ou melhor, ele é Kanye, ele é Ye, que é o nome dele atual. Ele tem que ser o centro da verdade, ele tem que ser o correto, ele tem que ser o que é visto, o que é adorado. E se você não gosta dele, está atacando ele, então você não percebe a verdade. Você não percebe Jesus? Porque como ele está agora do lado de Jesus, você está fora do lado de Deus. Ele literalmente agora se vê ao lado de Deus. Ele é tão narcisista que agora ele se coloca ao lado de Deus. E portanto, se você está atacando ele, você está atacando os ideais de Deus ele próprio. Vocês compreendem que tudo isso é um desenrolar que já podia ser visto lá nos primórdios de Kanye West? Eu era pirralho, eu era neném na época lá. Kanye West desde quando? 2000? Eu nem sei de quando é Kanye West, mas tipo, ele sempre foi problemático. As pistas sempre estiveram lá. E com isso, eu espero que ele seja obliterado, que nada sobre dele. Que isso seja o grande ponto de despertar para que as pessoas percebam a loucura que nós estamos caminhando no mundo como um todo. Que isso seja um momento de revoada para nós. Para que a população cristã perceba o que está acontecendo, para nós estamos transformando pessoas em robôs que vomitam pensamentos aístas e defendem Hitler. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com esse mundo? Mas, para ser bem realista, ele vai só crescer. Ele vai ser abraçado pela extrema-direita dos Estados Unidos, pela extrema religiosa dos Estados Unidos, e ele vai crescer. Ele tá querendo ser presidente, ele não vai ser, mas ele vai dar força pro Trump. Ele vai ser uma força imensa para Trump. Porque tem uma parcela significativa de loucos que vão abraçá-lo. Trump, ele provavelmente não vai nos extremos que ele tá, mas esse cara vai servir de chamariz pros malucos. Os extremos malucos que Trump não conseguiria chamar, ele vai conseguir chamar. Alguns, com certeza, pelo menos 1 ou 2 milhões de pessoas. 1 ou 2 milhões de pessoas que vão dar voltas para esse cara. Pelas completa insanidade que ele tá falando. Como pessoas deram voltas para Cabo Daciolo aqui no Brasil. Um cara que literalmente inventou meia dúzia de teorias da conspiração, não tinha nenhum planejamento e terminava cada frase dele com glória a Deus. Nós estamos num caminho muito perigoso globalmente. Estamos vendo um surgimento de extremismo religioso com extremismo fascista, onde até mesmo os artistas estão caindo de sua posição crítica e virando asseclas, completos minions, completos lacaios de um pensamento que é um pensamento escravista do pensamento, escravista da mente. É impressionante. É absolutamente impressionante. Ao mesmo tempo, pelo menos estamos vendo um ressurgimento de pensamentos de comunidade, pensamentos que estão promovendo uma nova vertente mais social, mais aberta, mais cooperativa. Estamos vendo um surgimento de uma nova teoria cooperativista. Isso é muito importante. Vamos apenas torcer que a cooperação vença a loucura insana que observamos no mundo. Kanye West, ele demonstrou os horrores extremos da lavagem cerebral, do pensamento ideológico neofeudalista, das raízes do capitalismo moderno, do capitalismo morto, que é hoje nós vemos no neofeudalismo global, de base empresarial. Ele está mostrando as últimas consequências desse pensamento altamente destrutivo. Esperemos vidas melhores. Aqui foi Gai Gaia. Eu tenho Discord, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram. Tá na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Falou.